Capítulo 9. A batalha pelo anjo. Para esta anjo, começamos com 100 doses. Cada dose custa 1000. Sublinhe isso com letras bem negritas. Cada dose custa uma nota de 1000. O público-alvo dela é bem claro: funcionários que recebem o salário mínimo estabelecido por lei e não teriam o direito nem de sonhar com isso. Fiang Rak chegou a soltar um ganido baixo ao ouvir o preço. Outras mulheres que passaram por ali começaram com apenas algumas centenas. Se alguém comprasse um total de 10 doses, já teria aquela garota sentada mimando como acompanhante por quase toda a noite. Se o cliente ficasse satisfeito e quisesse comprar mais depois, não haveria problema. Tudo dependia do desejo do cliente misturado à habilidade de sedução da anjo. Mas para alguém como Pan Apsorn, o preço saltava para um nível completamente diferente dos outros, a ponto de ser assustador. Era necessário começar com 100 doses apenas para poder chegar perto dela. Rica pra caramba, pensou Fiang Rak enquanto ficava atônita com o valor do cachê da anjo que estava no palco. Pak Nei, por sua vez, apenas mantinha o sarcasmo em seu coração. Cifrão 100 times 1000 igual a 100.000 cifrão para aqueles que economizaram o ano todo na esperança de admirar a anjo número 1 do paraíso na terra. Restava apenas o desespero de sentar e chorar. Aquele era apenas o preço inicial e, certamente, alguém do nível de Pan Apsorn não pararia nos 100.000. O lance de 500 doses não demorou a surgir. Saltou de 100 para 500 sem qualquer hesitação. Mas a pessoa que agia como a pedra no caminho dos jovens pretendentes era o de sempre, Sia Tote, o cliente regular do Lounge Club, de bolsos fundos e que gastava muito com Pan Apsorn, e que agora oferecia 1000 doses. Considerado um investimento para impressionar a moça, Sia Tote despejava grandes somas de dinheiro, mais do que nunca. Na verdade, se contasse todo o dinheiro gasto anteriormente, Sia já teria perdido vários milhões com Pan Apsorn, pois, embora cada noite custasse pelo menos 100.000, nunca houve uma vez em que ele pagasse mais de 1 milhão, no máximo, 500 ou 600 mil, exceto desta vez, em que ele estava apostando tudo naquela que estava saindo para se apresentar no palco. O rosto da bela, que costuma ser inexpressivo, nesta noite revelou um sorriso de tirar o fôlego, além de arrancar dinheiro dos bolsos dos homens fascinados pela luxúria. Foi a primeira vez que Pak Nei viu aquele sorriso. Era um sorriso comercial que valia centenas de milhares até milhões. Os lábios que sorriam faziam tudo parecer doce como mel. O olhar e os trejeitos eram dignos da rainha do mercado carnal. Pak Nei revirou os olhos e soltou um suspiro de irritação. Ela já havia gasto milhões e a outra sequer sorriu daquele jeito para ela. Bastou aquele homem oferecer 1000 doses e a madame sorriu como se nunca tivesse visto 1 milhão na vida. Que irritante. Sorriso falso da caramba. Quando estamos com raiva, costumamos agir sem pensar. Por estar frustrada, Pak Nei estalou os dedos para chamar o funcionário que estava por perto e sussurrou algo. O jovem assentiu algumas vezes antes de descer para o andar de baixo para cumprir a ordem da cliente VIP. Alguém oferece mais? Nong Pan agora está em 1.200 doses, 1.500 doses agora. Enquanto o leilão avançava, outros clientes com bolsos cheios, que também desejavam o Pan Apsorn, não ficaram para trás e entraram na disputa. Naquela noite, ela estava excepcionalmente bela, usando um conjunto branco que realçava sua pele sedosa, deixando todos babando. Havia até um laço amarrado nas costas, como se estivesse esperando que alguém o desatasse, seguindo perfeitamente o conceito da casa. Além disso, o mestre de cerimônias anunciou que Pan Apsorn daria uma surpresa especial para quem vencesse o leilão, o que deixou o público ainda mais frenético. Com os instintos à flor da pele, todos queriam saber que surpresa a anjo arrogante teria guardado. O locutor garantia que valeria cada centavo, pois Nong Pan raramente se permitia tais concessões, especialmente no aniversário do clube.
Vários clientes ricos começaram a lançar lances cada vez maiores, e o preço subiu rapidamente de centenas para 1.900 doses. Finalmente, 2.000 doses. Para esta Anjo, o valor já chega a 2 milhões garantidos. Um lance incrível. Enquanto a multidão vibrava com o valor exorbitante, a disputa parecia ter se encerrado com a vitória de um cliente específico, Cietotti. Ele, que estava impecavelmente vestido para a ocasião, estufou o peito com orgulho, sentindo-se vitorioso. No entanto, o mestre de cerimônias ficou em silêncio por um momento enquanto ouviu alguém sussurrar uma nova informação em seu ouvido. Seus olhos se arregalaram de choque antes de assentir, suas mãos tremiam e sua voz falhou por um segundo, mas logo ele recuperou o fôlego para fazer um anúncio que ecoou por todo o salão, e, por último, para Nong Pan, 5.000 doses. O público ficou boquiaberto, e a própria Pan Apsorrim paralisou por um instante ao ouvir o número. 5.000 doses era uma quantidade absurda, considerando que as doses de Pan custavam 3 vezes mais que as das outras. O valor era astronômico. Ninguém sabia de onde vinha o cliente disposto a gastar tanto, mas o fato era que Pan Apsorrim acabara de arrecadar 5 milhões em uma única noite. Se ela não estava rica antes, certamente ficaria agora. E assim, o leilão de Pan Apsorrim terminou estabelecendo um novo recorde histórico para o clube, quebrando todas as marcas anteriores com um número impressionante de 5.000 doses em uma única noite. Quem deu esse lance? Essa era a pergunta que ecoava na mente de todos no salão, inclusive na de Cietotti, que agora estava com o rosto pálido e o corpo trêmulo de raiva ao ser derrotado de forma tão humilhante. Pan Apsorrim, ainda no palco, tentava manter a compostura, mas seus olhos buscavam freneticamente por qualquer sinal de quem teria coragem e poder para desembolsar 5 milhões de uma só vez. A vencedora da noite, com um lance recorde de 5.000 doses, está sentada na área VIP 1. O mestre de cerimônias apontou para um andar superior, onde a iluminação era mais suave. Todos os olhares, como se fossem guiados por um único comando, voltaram-se para lá. Pan Apsorrim sentiu o coração disparar contra as costelas quando viu a figura elegante sentada com as pernas cruzadas, segurando uma taça de cristal com uma calma que beirava a insolência. Era ela. Pakney não desviou o olhar. Pelo contrário, ela ergueu levemente a taça em um brinde silencioso, com um sorriso de satisfação que dizia claramente: "Você me pertence." Aquela mulher, Feng Ryaka, ao lado dela, estava boquiaberta. "Nin, você ficou louca? 5 milhões por uma noite com ela? Eu não estou pagando por uma noite, RK." Pakney respondeu sem tirar os olhos de Pan Apsorrim. "Eu estou pagando pelo silêncio de todos esses homens e pela garantia de que ninguém, além de mim, terá o direito de olhar para ela dessa forma novamente." No palco, Pan Apsorrim sentiu uma mistura de alívio e pavor. Alívio por não ser um estranho qualquer, mas pavor porque sabia que, após aquele lance, as garras de Pakney estariam mais fundas do que nunca em sua vida. O contrato de exclusividade não era mais apenas um papel, era uma realidade de ouro e diamantes que a cercava por todos os lados. "Por favor, Nong Pan, dirija-se à mesa da nossa cliente especial", anunciou o locutor, enquanto a música voltava a subir de volume, encerrando o leilão mais caro da história do Paradise. "Então esta é a número 1. Além da beleza, ela também é atrevida, nada dócil e tem o nariz empinado como se estivesse cutucando o céu sem o menor medo." Pakney sentiu uma pontada de irritação, como se tivesse levado um tapa no rosto, ao se perguntar quem seria o tolo que viria bajulá-la todas as noites. Mas o que importava? Se ela havia feito aquilo, era por um motivo. Pakney não se classificava no grupo dos tolos, ela chamava aquilo de investimento. E onde está o presente? Não vejo surpresa nenhuma. Isso claramente se enquadra em propaganda enganosa contra o consumidor. Pakney pensou em guardar aquele assunto para prestar uma queixa depois.
Marketing barato de cada centavo. A frase ainda não havia terminado quando a pessoa acusada de enganação se levantou de seu assento e parou bem à sua frente, bloqueando completamente sua visão. Paquinei viu apenas o corpo esguio e as curvas acentuadas que a colocavam na categoria de mulheres extremamente sexy. O cabelo longo que antes acariciava suas costas foi recolhido para a frente. Apenas esse movimento foi suficiente para Paquinei entender o quão charmosa aquela anjo era. Qualquer um que visse morreria de desejo, mas infelizmente aquilo não surtia efeito em alguém como Paquinei. Linda de verdade, sexy de tirar o fôlego, mas e daí? É apenas uma mulher que se vende, não tem valor suficiente para fazer alguém como Paquinei salivar. A imagem diante dela fez Paquinei entender tudo perfeitamente. Ela queria saber quem havia desenhado aquele vestido para Pongapsorrin usar, porque era incrivelmente criativo e adequado para a profissão de quem o vestia ao extremo. Paquinei definiu aquilo como vestido embrulho de presente. Ela percebeu imediatamente que, se puxasse aquele laço, o que seria revelado seriam as costas brancas e lisas que apareciam timidamente, fazendo jus à propaganda do mestre de cerimônias. Era um vestido pronto para ser levado para a cama, pois era extremamente provocante. Então esta é a surpresa especial da anjo número 1 do Lounge Club? Não vejo nada de novo ou surpreendente nisso. Ela já se vendia, então o que haveria de surpreendente em, no final, deixar o cliente possuí-la? A cliente VIP ficou observando aquele corpo sedutor por um momento, antes de desviar o olhar para ver os homens de preto que estavam por perto garantindo a segurança. Em vez de esticar a mão para puxar aquele laço vermelho, ela acabou empurrando o corpo de Pongapsorrin levemente para longe, como se a presença dela estivesse bloqueando sua visão. A anjo do Lounge Club virou-se para olhar para sua cliente especial. A expressão de Paquinei mostrava claramente que ela não estava satisfeita. A irritação que a outra demonstrava deixava Pongapsorrin sem saber o real motivo. Antes que seus olhos pudessem se encontrar com os da pessoa sentada de pernas cruzadas e braços fofados, uma frase sarcástica ecoou: "Este vestido é para ser desamarrado e levado agora, é isso, e a senhora vai levar." Ninguém desviou o olhar, era como se nenhuma das duas estivesse disposta a perder. Seus belos olhos se entrelaçaram em um desafio mútuo implacável. Embora a pergunta fosse ambígua, a resposta foi clara quando os corpos das duas se pressionaram um contra o outro em uma cama macia, com seus braços se entrelaçando e se movendo em sintonia. Paquinei e Pongapsorrin aprenderam uma sobre a outra com uma rapidez surpreendente, ou talvez fosse porque ela já conhecia o assunto tão bem que tudo parecia fácil, não importava onde Paquinei tocasse. A dona daquele corpo magnífico aceitava cada investida com total satisfação. E, da mesma forma, não importava qual ritmo Pongapsorrin impusesse, Paquinei ficava tão encantada que se recusava a levantar a cabeça do peito farto, que agora estava marcado por vestígios de um amor nascido do ódio. O som de beijos profundos ressoava, misturando-se aos gemidos suaves que respondiam ao toque de quem os provocava. Mãos ágeis massageavam o corpo, tanto em cima quanto embaixo. A cada centímetro do corpo de Pongapsorrin que Paquinei tocava e explorava, ela o fazia por completo. Fosse em cima, embaixo, na frente ou atrás, ela guardava cada detalhe na memória, até saber exatamente onde aquela anjo tinha cada pequena sarda. Mesmo querendo avançar para outras partes, ela ainda sentiu o sabor delicioso de onde estava. Os seios bonitos foram tomados pelos lábios de Paquinei, que não os soltava por nada, fazendo a dona do corpo gemer em protesto enquanto arqueava as costas para aliviar a dor prazerosa. "Pode fazer um pouco mais devagar? Está sendo um pouco intenso demais. E se eu acabar perdendo fôlego?" Pongapsorrin guardou essa pergunta vergonhosa em seu coração enquanto olhava fixamente para a pessoa acima dela, que não desviava o olhar. Paquinei não se abalou. E, se não o estivesse enganada ou vendo coisas,
Pan-Absor notou um leve sorriso de satisfação no canto daqueles belos lábios, enquanto os olhos dela brilhavam antes de uma voz rouca sussurrar: "Você não tem o direito de me dar ordens." Tudo que Pan-Absor fazia parecia irritar Paknei, exceto uma coisa: seus gemidos. Ela implorava com sons de lamentação vindos da atividade sexual. Fizesse o que fizesse, Paknei nunca reclamava. Pelo contrário, parecia satisfeita ao ouvir aqueles sons, mas se Pan-Absor não ousasse dizer uma frase completa, ela estaria errada na hora. Tudo que Pan pôde fazer foi fechar os olhos e permitir que seu corpo passasse da dor para um prazer intenso. Embora quisesse puxar a outra para um beijo, ela apenas apertou os lençóis com força enquanto dedos ágeis exploravam o seu interior. Sua respiração ficou ofegante antes de se abraçarem com força quando o ritmo aumentou, até que o ato de amor terminou quando ambas alcançaram o ápice juntas. O corpo nu ainda permanecia sob o cobertor grosso. Os cílios bateram levemente, indicando que a dona daquele corpo estava prestes a acordar, sentindo imediatamente uma rigidez e cansaço por todo o corpo. Pan-Absor ficou imóvel por um momento, deixando seus olhos se ajustarem à luz que vinha de uma fresta na cortina da janela que não estava totalmente fechada. Ela não sabia em que momento havia caído no sono. Talvez tenha sido depois de ter chegado ao ápice por umas 3 vezes. Ao se mover ligeiramente, sentiu o peso de algo sobre seu abdômen. Ela não havia esquecido o que fez com Kim na noite anterior, mas ficou surpresa ao ver que Paknei ainda estava ali. O braço longo da outra estava atravessado sobre seu corpo. Pan-Absor preferia não chamar aquilo de abraço, pois alguém como Paknei jamais pensaria em abraçá-la. Provavelmente ela apenas se virou durante o sono e seu braço acabou parando ali por acaso. Ela não pôde deixar de observar o rosto da pessoa que dormia profundamente ao seu lado, mas antes que tivesse tempo para contemplá-la como uma heroína de novela, seu celular tocou. Pan-Absor teve que se levantar rapidamente da cama para atender, para não perturbar quem ainda dormia. Retirar aquele braço possessivo de cima de si foi uma tarefa consideravelmente difícil. "Mãe", o nome na tela brilhava intensamente, e Pan-Absor não hesitou em atender. No entanto, assim que levou o aparelho ao ouvido, antes mesmo que pudesse perguntar se a mãe estava bem, se já havia comido ou qualquer outra coisa, a pessoa do outro lado não a cumprimentou da forma habitual. Em vez disso, disparou uma frase que a fez paralisar. "Pan, você tem uns 3 milhões, minha filha. Você já comeu? Está cansada? O que está fazendo?" Essas eram as frases que Pan-Absor pensava e esperava ouvir, mas suas expectativas eram altas demais. Como aquele assunto poderia ser mais importante do que 3 milhões? "Para que a senhora quer isso?" ela respondeu com uma voz fraca, enquanto a mãe, impaciente, sequer percebeu o quão debilitada a voz da filha soava naquele momento. "Seu irmão está com problemas, precisa do dinheiro urgente. Pan, ajude ele um pouco, pode ser." Depois disso, a voz continuou tagarelando sobre os detalhes, mas Pan-Absor já não ouvia mais nada. Ela apenas respondeu após a mãe silenciar por um momento: Já eu transfiro." Ela disse apenas isso antes de desligar, sem mais perguntas. A própria Pan-Absor estava cansada demais para continuar uma conversa onde apenas ela queria falar sobre sentimentos. Não se sabe por quanto tempo ela se permitiu ficar mergulhada naquela exaustão, mas ao se virar, deu de cara com Paknei, que já estava de pé usando um roupão. O corpo esguio de Pan deu um leve sobressalto de susto. "Já acordou?" "Estou dormindo." "Como alguém dormindo conseguiria caminhar até aqui?" A resposta curta e o rosto inexpressivo foram o que Pan-Absor não recebeu de volta. No entanto, ela não estava com vontade de retrucar nada no momento. A anjo apenas caminhou silenciosamente até o banheiro para se lavar, querendo que a água ajudasse a dissipar a névoa de exaustão e os problemas que a cercavam, mas parecia que nada estava ajudando muito. O som da água correndo de dentro do banheiro fazia com que Paknei,
que estava sentada na ponta da cama, ficasse imersa em seus próprios pensamentos. Ela não era surda, a parede do quarto não era tão grossa a ponto de não permitir que ela ouvisse a conversa anterior. O pedido de 3 milhões de bates de uma mãe para uma filha. Pakney soltou um riso nasalado. Não era um riso de desprezo, mas sim um riso de compreensão sobre o porquê de alguém como Pan Apsorhan ser tão faminta por dinheiro a ponto de aceitar vender sua dignidade sem hesitar. Acontece que a Anjo nada mais era do que um caixa eletrônico para uma família que não parecia se importar com o preço que ela pagava para conseguir aquele valor. 3 milhões, para ela, deve ser como pedir 30 bates. A voz de Pakney era baixa, mas carregada de uma ironia amarga. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade acordando lá fora. Quando Pan Apsorhan finalmente saiu do banheiro, já devidamente vestida e com o rosto pálido, Pakney ainda estava lá. Ela não tinha ido embora, o que era um milagre, considerando que a herdeira costumava desaparecer assim que o sol nascia após suas noites de prazer. Você vai transferir? A pergunta direta de Pakney fez Pan Apsorhan estacar. Ela não esperava que a outra fosse admitir que ouviu a conversa. Não é da sua conta. Claro que é. Eu sou quem está pagando a conta, lembra? Eu comprei o seu tempo e, consequentemente, comprei o direito de saber para onde o meu dinheiro está indo. Venha sentar, pare de frescura. Eu não tenho o dia todo para te esperar. Pakney resmungou, parecendo impaciente. Pan Apsorhan não era nenhuma santa para que ela tivesse que oferecer oferendas primeiro e só depois pedir licença para comer. Normalmente você não come com os clientes. Eu como, mas, para Pan Apsorhan, ela achava que Pakney teria nojo e não iria querer compartilhar a mesa com ela. Esse era o motivo de não ter se atrevido a sentar antes. Não era por arrogância, mas por reserva e consciência do seu lugar. Depois que o assento do lado oposto foi ocupado, Pakney começou a levar a comida à boca, provando cada prato um por um antes de se dedicar seriamente à refeição. Aqueles lábios bonitos mastigavam repetidamente, fazendo suas bochechas saltarem levemente enquanto comia. Não havia conversa à mesa. Vendo isso, Pan Apsorhan também começou a comer, enquanto seus olhos ocasionalmente desviavam para a pessoa à sua frente. A bela herdeira comia em silêncio, sem reclamar se gostava ou não de algo. Ela estava aproveitando a refeição muito mais do que o esperado. Acabou que Pakney era alguém fácil de agradar com comida. Qualquer coisa que a outra pedia, ela comia sem dizer uma única palavra de reclamação. Capítulo 10 O segredo da Anjo.